Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Além do Jogo e hoje temos o nosso convidado Samuel de Paula, que é proprietário da Soul Move, e vamos conversar um pouquinho sobre a dança, as suas vivências, a parte profissional, tudo um pouco, né? Então, Samuel, queria entender como é que iniciou a dança na tua vida. Então, eu comecei a dançar quando eu tinha 7 anos, né, num programa socioeducativo que era ofertado pela prefeitura, e eu fiz por muitos anos, né, junto da... Minha primeira professora, inclusive, foi a Marinalda, que era uma professora, ela não era de danças urbanas, então ela dava mais dança livre, dança de salão, dava jazz, contemporâneo, então tinha várias modalidades, assim, menos o hip hop. E foi ali que eu comecei, e aí foi ali também que eu conheci o hip hop, né, indo nos festivais, vendo mais sobre a cultura, e aí quando eu conheci, eu quis trazer essa parte mais pro grupo e ela não queria muito fazer isso. E ela disse, Samuel, se você quiser, toca, monta as coreografias, né? Eu devia ter uns 15 anos, 14, 15 anos. Pode montar e tal, né? Você tá autorizado. E aí eu comecei, a montar essas coreografias e foi ali que eu tive minha primeira vivência com o hip hop. Ah, legal. E como é que foi esse processo de amadurecimento, de você buscar essas referências para o hip hop e começar a implementar no teu estilo de dança? Então, na verdade, era uma coisa que eu gostava, mas não era uma coisa que eu conhecia, né? Então, naquele tempo, existia um grupo de hip hop aqui em Chapecó, que era o Expressão do Ritmo, que era da Academia Training Park. E aí eu comecei a ver eles, né? Dançar nos festivais, ganhar os festivais, ver as meninas E aí tu é muito doido porque a gente endeusava tanto elas, assim, sabe? Que a gente chegava, voltava, né? Perdia nos festivais, né? Sempre perdia. E aí voltava e, tentava, né? Usar aquilo na coreografia, usava as músicas, né? Até esse final de semana, no penúltimo final de semana aconteceu o Dança Chapecó e a gente teve muitas premiações, foi muito legal. E naquele dia a gente conversou, né, ver alguns grupos, assim, usando referências da Soul Move. Olha que legal. E eu me lembrei que naquele tempo era eu quem usava referências de vários grupos. Então isso é muito legal a gente ver, né? E aí você começou com esse processo, então, trazendo essas referências e trabalhava com o teu grupo específico. Isso, trabalhava com o grupo do programa socioeducativo. Ah, entendi. Né? Ela me deixava, eram 3 horas de aula, daí ela usava 2 e me deixava a última hora com a minha turma, né? Que era a turma que eu dançava. E aí a gente ia montando, eu ia também pedindo ajuda, enfim. E aí até que chegou num festival que a gente meio que passou muita vergonha, assim, sabe? Todo mundo começou a correr do palco, só sobrou eu e mais uma. Sim, e aí eu disse, não, cara, eu preciso ir atrás de algo que seja mais profissional, né? Algo que seja melhor, porque eu queria muito seguir aquilo. E aí eu fui para esse grupo dançar, enfim, né? Naquele tempo eu consegui uma bolsa, porque naquele tempo eu também não tinha dinheiro, né? E aí eu comecei a ver realmente a cultura, assim, de verdade, assim, né? Mais ampla, quem eram as verdadeiras referências no Brasil e fora do Brasil. Então, eu conheci a cultura de verdade mesmo, assim. E aí você teve uma questão de absorção melhor sobre a modalidade e essa questão didática, tu percebia uma diferença de maturidade como aquele grupo trabalhava e o teu início também? Como é que era essa diferença de processo? Cara, eram didáticas diferentes, né? Mas a gente tinha uma ótima professora lá no programa socioeducativo, né? Tanto que hoje ela tem uma escola, que hoje ela trabalha com danças do ventre, né? Então, e ela é uma referência, né? Então, ela era uma ótima professora. Então, a metodologia não mudou tanto, assim. Mas o que mudou mesmo foi o estilo, assim, né? Ah, claro, eram professores diferentes, mas eram os dois com metodologias muito boas, né? Até porque essa professora também trabalhava em programas socioeducativos, né? Então, a prefeitura investia muito, né? Sempre com bons professores, né? E conta como é que foi essa experiência dessa primeira competição que vocês participaram e que não foi tão positiva, mas conta um pouquinho pra gente entender como é que foi. Então, na verdade, a gente montou uma coreografia, né? E aí a gente tentou dificultar um pouco mais a coreografia. E aí chegou na hora, todo mundo esqueceu, assim, sabe? Daí que todo mundo começou a esquecer, todo mundo começou a correr para as coxias, assim, né? Daí era uma coreografia que tinha 10, 12. Sim. Ficou com 2 no palco, né? E daí foi aí, que eu disse, cara, eu não quero mais passar por isso, sabe? Eu não quero mais
Então, eu quero aprender um dia. Eu sempre soube que eu queria ser professor, né? Não era, o ser bailarino não era uma coisa assim que me realizava tanto quanto poder ensinar para as pessoas, sabe? Eu tinha essa coisa. Eu amava quando a professora fazia aquelas atividades de... hoje é dia de criação, vocês vão criar a coreografia. Então, para mim, era a maior realização, assim, sabe? Eu senti vontade de fazer, né, algo mais profissional, algo mais dentro das danças urbanas. Então, era uma escola onde só tinha um grupo de danças urbanas, e não um grupo com vários estilos. Então, isso foi muito bom, assim, foi uma virada de chave, foi minha primeira virada de chave para iniciar nas danças urbanas. Que legal. E como é que iniciou esse processo de você ter essa transição ali, sair da situação de bailarino e começar a ministrar as aulas? Então, essa primeira vivência foi a minha primeira vivência, né? A minha segunda vivência, eu tinha uma professora, vocês vão ver que eu vou falar de algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida, né? Essa foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela era minha professora de educação física na escola, eu estudava no Anchieta. E ela era diretora do Luiza Santin, então ela tinha essas duas... E, cara, eu era um aluno muito terrível, assim, sabe? Tipo, eu brigava muito, eu estava sempre na diretoria, eu estudava numa escola que era no bico de uma favela, assim, sabe? Então, tipo, pegava muita galera, assim, revoltada e apanhava muito, sabe? Sofria muito bullying, então isso também me causava uma revolta. E ela pegou, assim, me abraçou. Teve um dia que a gente foi jogar basquete, inclusive, né? E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, né? E aí a gente foi jogar, assim, era 2 contra 2, 3 contra 3, e daí eu tava, tipo assim, eu tava ganhando tudo, assim, tudo. Daí batia, empurrava, derrubava a galera. Daí ela pegou e disse, não, agora eu vou entrar, eu vou jogar. Daí ela tirou uma menina que tava chorando, e aí ela veio, tipo, fez umas cestas e tal, e daí ficou aquela rivalidade entre eu e ela. E aí, tipo assim, ela veio e me deu um empurrão, e eu dei um empurrão nela, assim. Quando ela voltou, ela pegou e me deu uma mordida. E aí, tipo, ali a gente ficou discutindo, né, e tal. Daí ela me deu uma mijada, assim, conversou muito aquele dia comigo, e aquele dia foi... Ela disse, cara, você tem muito talento, você é um cara que tem muitas qualidades, mas você precisa melhorar a tua disciplina, a tua forma de se relacionar com as pessoas. Sim. Porque essa tua competitividade está ultrapassando todos os limites. Isso vai te derrubar em todas as coisas que você for fazer. E aí ela me abraçou naquele tempo, eu chorei um monte, né, e tal, e daí a gente virou amigo. Daí, tipo, eu virei o assistente da professora. E aí ela começou a me colocar nessas coisas, tipo, vamos coreografar a festa junina. O Samuel vem e coreografa. Aí ela, tipo, tinha um grupo lá no Luiza Santin que pedia muito sobre hip hop, queria fazer uma coreografia para dança escolar, que tinha festival escolar. Daí ela me chamou. E aí eu comecei a coreografar um grupo lá do Luiza Santin. Tu tinha que idade? Eu tinha uns 16... Não, calma, tinha menos. Eu tava no 8º ano. Porque não tinha primeiro, nem segundo, nem terceiro no Anchieta. Sim. Então eu tinha o quê? Uns 14, 13? E aí eu fui. E aí isso foi o meu primeiro contato, assim, como professor, que era o que eu gostava de fazer. Sim. E aí como é que foi esse processo de evolução como professor? Cara, daí eu comecei a trabalhar numa academia de tênis, né? Que eu trabalhei durante 7, quase 8 anos, né? E aí teve uma outra pessoa que foi muito importante na minha vida, que hoje ele é meu paizão, assim, sabe? Eu sempre chamo ele de paizão, que é o Lúcio. E aí eu comecei juntando bolinha, né? Porque eu precisava de dinheiro para bancar a minha dança, né? Então eu ia para os festivais. A minha mãe me ajudava sempre, né? Sempre me apoiou. Mas eu sempre queria, né, tipo, fazer curso, enfim, ir atrás. Precisava do meu dinheiro. Então eu fui trabalhar nessa academia de tênis, comecei juntando bolinha, né, limpava banheiro, arrumava quadra, pregava fita. E ali eu fui crescendo, né, o Lúcio foi me abraçando também, né, vendo que eu era uma pessoa responsável, eu chegava sempre no horário, ficava mais se precisasse, né. Quando precisava para os torneios eu sempre estava lá para ajudar. E aí o filho dele estava saindo, né. E aí ele era, tipo, gerente da academia, assim. Entendi. E aí ele me puxou para auxiliar administrativo. Então era, tipo, depois de uns 3, 4 anos que eu fiquei fazendo isso, eu subi. E aí ali
fui tendo contato com o tênis e tudo mais, também conhecendo outros tipos de professores, né? Nesse tempo eu jogava vôlei também, na prefeitura. E aí, tipo, eu comecei a crescer e ver que eu precisava dessa coisa, de trazer essa metodologia mais didática, né? E eu acho que essa coisa da didática vem muito da faculdade, né? Sim, sim. Tipo, você vê a diferença entre um professor que não fez faculdade e um professor que fez faculdade. A forma deles de se comunicar é muito diferente, porque você adquiriu muito mais conhecimento, né? Sim, com de certeza. várias coisas, né? Sim. É um conhecimento Não só da empírico e dança. das tuas vivências, né? Tu tem base científica. Pô, você sabe, entende sobre o corpo, entende sobre o cérebro, entende sobre essa didática e a metodologia de trabalhar com diferentes idades, né? Isso cara, não tem como... Por isso que eu sempre digo para os professores da Soul Move, cara, vocês têm que fazer faculdade, porque isso é muito importante. E aí, tipo, eu já estava ali com os meus 18 anos, né? Que daí eu ia fazer faculdade e tal, mas eu já dava aula, assim, tipo, já dava aula de tênis, já dava aula de dança em alguns lugares, assim, tipo, da escola. Já substituía a minha professora, às vezes, quando ela precisava. E também fazia estágio no Marista com o futsal, que daí eu era estagiário, também ganhava uma graninha ali, era muito bom, né? E aí, daí eu entrei na faculdade, tanto que eu não fui, tipo, eu pedi bolsa, né? E era uma coisa muito importante. Tipo, eu fui a primeira pessoa a se formar na minha família na faculdade. Olha. Entende? Então, tipo, pra mim era uma coisa assim, cara, se eu quero fazer diferente, eu preciso fazer diferente. Sim, sabe? sim. Claro que depois veio outros primos, né? Enfim, Claro. que já veio de outra geração. Tipo, eu tenho primos hoje que são formados também, né? Então, e aí eu não passei, não consegui bolsa e eu não tinha dinheiro para pagar. Daí o Lúcio, né, que é esse meu paizão, ele pagou uns meses de faculdade para mim até eu tentar a bolsa de novo e conseguir a bolsa, né? Eu era bolsista de pesquisa, ganhava uma bolsa naquele tempo era 1.400 a faculdade, eu ganhava 750 para ir lá fazer uma parte, um TCC, né? Sim. E o restante eu fiz FIES, né? E aí ali eu comecei a ter mais experiências como professor, assim, sabe? Tipo, de diversas modalidades, né? Que me deram, assim, essa metodologia que hoje é usada só na Soul Move, né? É uma construção de vivências, né, para formar essa tua questão de didática e clareza metodológica também. Com certeza. Né? E aí, dentro da dança, como é que você iniciou nesse processo, tirando aquela turma mais inicial, mas que você começou a trabalhar com um pouco mais de complexidade, trazendo essas referências? Como é que iniciou? Tipo, eu fiz muito tempo de aula, né, na Trem, né? Com a professora que dava aula lá e tudo mais, né? Peguei muito da metodologia dela, né? Ela também era uma ótima professora, né? Me trouxe muito isso. Ela me apresentou o mundo do hip hop, né? Primeira vez que eu fui pro FH2, que é um festival muito importante do hip hop no Brasil, foi com ela. Então, tipo, cara, quando eu cheguei nesses eventos, assim, sabe? Então era uma explosão de conhecimento para mim. Eu voltava de lá dizendo, cara, eu preciso trabalhar mais Mas para mim começar a dar aula, tipo, principalmente no privado e em outros lugares, assim, foi, tipo, depois, assim, que eu tava quase me formando, assim, né? Tipo, já tava ali no final da faculdade, eu comecei a trabalhar. Por exemplo, daí eu comecei a trabalhar no Exponencial, que é um colégio aqui, que a minha prima era, tipo, gestora das atividades. Então ela me deu espaço, daí eu abri uma turminha ali, foi crescendo. Aí eu comecei com uma turminha na Training de crianças, que tinha 2 alunos. E aí eu fui expandindo, assim, fui, né, buscando. Claro que para se manter, daí eu dava aula na Training, daí eu dava aula de musculação, Sim. dava aula de zumba, dava aula de circuito funcional, dava aula de bike, né? Então, tipo, cara, era uma coisa assim para se manter e conseguir, né? Porque da dança eu não tava conseguindo ganhar dinheiro de verdade, né? Sim. E daí foi ali que começou as coisas. Daí essa professora saiu dessa academia e foi para outro lugar. E aí eu comecei do zero esse espaço e dali foi começando a crescer e eu fui buscando mais para trazer e fazer esse lugar crescer. E acabou pegando mais referências tuas, né? No Sim. sentido de você assumiu aquele movimento
Então aquele movimento começou a corresponder de forma diferente. Você começou a crescer nesse sentido. Exato. E aí como é que foi esse processo de crescimento? Como é que foi essas tuas competições com você ministrando? Eu perdia em todas. Sério? Começo. Eu perdia, assim, eu perdia muito, cara, perdia muito. E eu acho que, eu sempre falo para os meus alunos que a gente aprende muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha, né? Sim. Porque, cara, eu só tomava pau. Eu ia para os festivais, assim, teve um ano que eu fui para esse Dança Chapecó que umas 2 semanas atrás a gente ganhou como melhor grupo, ganhou várias coreografias, várias premiações especiais. Teve um ano que eu fui com 236 alunos para o festival. Nossa. Peguei todos os meus alunos, assim, de todas as escolas e disse, vou levar. Né? E aí, cara, a gente foi no primeiro dia, assim, foi 4 turmas, acho que dançou mais de 100 alunos, eu tinha muitas crianças, né? E aí eu ganhei um primeiro lugar e, tipo, uns 2 terceiros, uns 2 segundos. Daí minha sócia falou bem assim, cara, tu não vai ganhar mais nada. Pode contar, eu tinha mais 13 coreografias no festival. Cara, eu não ganhei mais nada no festival, sabe? Porque, às vezes, assim, eu vejo que também nesse mundo, né, competitivo, tem uma coisa assim, sabe? Quando algo brilha, as pessoas às vezes fazem questão de achatar, sabe? Sim. E às vezes eu vejo, assim, que isso acontece. Não tô dizendo que não tô me justificando, não tô dizendo que... Mas, enfim... Aí, tipo, perdeu, até que ganhou uma, daí perdeu, daí ganhou mais uma, e assim as coisas foram crescendo. E aí também chegou um momento que eu disse que eu via que o meu forte não era coreografar. A minha maior paixão, meu maior amor é ser professor. Tipo, eu amo ensinar as pessoas. E aí, quando começou a entrar para esse ramo competitivo, eu comecei a trazer pessoas de fora para coreografar as coreografias e eu treinava essas coreografias. E aí começou a ganhar mesmo, assim, começou a ir para os eventos muito maiores e conquistar premiações, assim, muito mais valiosas, assim, hoje. Um feedback total do processo. Exatamente, com certeza, é um processo. E daí tu começa também a ver no que tu é bom, né? E aí hoje como empresário tu vê no que tu é bom, e o que tu não for bom, tu contrata alguém que é bom para fazer aquilo. Exatamente. Ali. E aí você deixa fluir o teu 100%. Exato. Cada um faz melhor no seu lugar, sabe? Exato. Senão tu gasta muita energia, né? Tentando fazer tudo e tu não consegue. Exatamente. Que legal. E aí, então, teve essa questão de reconsiderar o processo, nessa reformulação. E aí, como é que foram essas experiências posteriores, depois que você ajustou isso? A primeira experiência... A mais importante de tudo isso foi a vez que a gente ganhou 2 primeiros lugares, né? São só 3 categorias na FH2, Júnior, Sênior e Adulto. O que é esse evento FH2? FH2 é o Festival Internacional de Hip Hop que acontece em Curitiba e é o festival mais antigo de hip hop do Brasil. Com uma estrutura incrível, tipo, é um festival que tem muita história, assim, né? Foi quem abriu esse ramo competitivo mesmo de danças urbanas, foram eles, né? Então, tipo, tu ganhar num festival desse é muito importante, porque para mim hoje ele é o maior festival de hip hop do Brasil. Então, a gente foi ganhar em 2 categorias, Júnior e Adulto. Ou Júnior e Sênior. E aí aquilo ali foi muito legal, porque daí quando tu ganha esses festivais, a tua escola entra numa vitrine, né? Num lugar onde as pessoas começam a ver mais. E aí, quanto mais pessoas de qualidade veem o teu trabalho, melhor você quer que seja o teu trabalho. Com certeza. Porque elas vão te cobrar, né, tipo, tu vê um coreógrafo muito incrível seguindo a escola. Quer dizer que, tipo, poxa, que ele quer conhecer esse trabalho, né? Sim. E aí as coisas foram acontecendo. Daí veio um 3º lugar em Joinville, que é o maior festival de dança do mundo, né? Porque ele tem mais modalidades, né? É um festival assim, muito difícil de passar. Né? Por exemplo, cada categoria deve ter, tipo, danças urbanas, grupo, sei lá, 300 coreografias mandam vídeo para 6 serem selecionados. Então é muito difícil tu passar. Então, em Chapecó foi a primeira vez que um grupo passa para o festival de Joinville. Que legal. Sabe? E a gente já fez história em várias categorias, né? Tanto no infantil quanto no júnior, né? E aí a gente já ganhou 3 terceiros lugares em Joinville, né?
Já havia ganhado um segundo com o Pedro, que foi meu bailarino há muito tempo, com solo que tinha. Mas não era Soul Move, então, né, falando só da Soul Movies. E aí depois, esse ano também veio um bicampeonato nesse mesmo FIH2. Com outro coreógrafo também, sabe? Sim. Que ano passado a gente foi e tomou pau, sabe? Daí esse ano a gente foi lá e, cara, deu certo. Sim. Então foram premiações assim que eu considero muito importantes. Já premiamos em outros vários lugares, né? Mas esses foram os festivais mais importantes que a gente já premiou. Ah, legal. Então vou puxar o gancho que tu comentou sobre o Pedro, né? Que ele teve aquela participação do evento com o Justin Bieber. Né? Sim. Conta um pouquinho como é que foi essa situação. Cara, foi eu falo assim que hoje eu posso dizer ainda que teve NBA quase superou, mas não superou, porque eu sou muito, quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Justin Bieber, né? Tipo, porque eu gosto das músicas, eu coreografava muito, né? As músicas dele, né? Hoje ele já tá mais uma vibe diferente. E, tipo, ele era um artista, assim, que tinha muitos dançarinos, né? De hip hop dançando. Então, a gente gosta, os dançarinos e coreógrafos que a gente admirava muito eram bailarinos do Justin Bieber. Sim. E aí ele fez uma promoção que ele fazia em todos os países, né? Que era o Purpose Children, eu acho que é. Não, Purpose Tour. E aí ele fez isso no Brasil. E aí você tinha que se inscrever, eram crianças de 8 a 12 anos. E daí tu tinha que mandar um vídeo dançando uma coreografia que eles dançavam lá no dia. E aí eu falei pro Pedro, Pedro, vamos fazer, né? Tipo, cara, era um bailarino bom que eu tinha na escola. E ele tinha 8 anos, 9 anos naquele tempo. Meu Deus. Ele era uma criança, assim. E aí a gente mandou e, cara, deu 4 dias antes do show. A gente começou a ser sondado, assim, sabe? Tipo, a gente recebeu um e-mail, fiquem de olho no seu e-mail, pois, papapá. E aí, meu Deus do céu, né? Tipo, cara... Daí me deixaram louco, assim, sabe? E aí, daí veio a notícia, tipo, que ele tinha sido selecionado. Cara, eu chuto, assim, ó, brincando, assim, umas 12 mil inscrições para ser selecionado 12 pessoas. Isso meu Deus do céu, tipo, é algo muito insano, assim. Sim. Muito insano. Eu só imagino a sensação. Não, e daí, tipo, daí era tudo pago, né? Era ele mais uma pessoa, a mãe dele pagou tudo também, né? Mas daí eu ganhei de graça, né? A gente foi pra São Paulo, chegou lá, tipo assim, eles eram os bailarinos do Justin Bieber, né? Tinham 4, né? Porque era 4 por show que ele ia fazer, né? E aí, tipo, cara, as pessoas que estavam lá na frente esperando pra entrar, tipo, sei lá quantas mil pessoas tinham. Quando eles souberam, era tipo, cara, as pessoas ficavam desesperadas e queriam encostar nele, sabe? Só porque ele ia dançar. E pra mim aquilo era tipo assim, cara, eu vendo meus vídeos, né, que eu postei essa semana, né, eu fazendo assim, ó. Tipo, por um tongão, sabe? Sim. Imagina, aquilo era algo muito surreal, né? Sim. Daí ele dançou, foi algo incrível, assisti todo o show, chorei muito, porque era um camarote, tipo, eu tava aqui, ele tava ali, ó, sabe? Um show muito foda. E aí foi isso, cara, foi muito massa, foi uma experiência incrível, que eu nunca vou esquecer, porque foi uma sensação, assim, tipo, eu não era ninguém ainda, sabe? Quando eu dancei na NBA, eu já tinha uma história. Agora, quando eu dancei com o Justin Bieber, quando o meu aluno dançou com o Justin Bieber, eu não era ninguém, tipo, era um barra bosta de uma cidadezinha pequena, que tinha 5 alunos, 2 alunos, tinha o Pedro e mais uma. E aí, então, foi muito mais. Foi a minha primeira maior conquista, eu acho que a primeira maior conquista a gente nunca esquece. E como é que foi esse processo de, por exemplo, o Pedro foi chamado, e aí como é que é organizado parte de coreografia para chegar e fazer a apresentação? Era a mesma coreografia, daí teve um ensaio, era só uma partezinha, assim, tipo, era 1 minuto de coreografia que ele dançava, paradinho e tal. Sim. Daí ele perguntava, né, tipo, de onde era, enfim, não. Era uma participação mesmo, assim, de querer envolver as crianças, sabe? Era uma atividade, uma iniciativa muito legal, assim, que ele tinha, né? Sim, com certeza, mas é um processo grandioso, né? E é respaldo de talento e trabalho, né? Não tem como... Uma coisa depende da outra, né? Para ter um resultado desse. Até a gente estava conversando que o Pedro, ele fez um treino comigo de basquete, né? E eu lembro dele até hoje, vira e mexe, às vezes eu até comento sobre ele, né? Nem tinha conversado contigo a respeito. Mas a facilidade que ele tinha de absorção de informação.
Ele, no primeiro treino que ele fez comigo, que eu acho que ele teve umas 2 experiências só, que ele foi para conhecer a modalidade, ele já jogava como os meninos que treinavam comigo pelo menos há 8 meses. Pelo menos. Pela questão da consciência corporal que ele tinha e a ginga, né? Sim. A parte do hip hop traz muito isso, então ele tinha muito molejo nos movimentos, assim, explosão, potência, uma coordenação, assim. Ele era absurdo. Ele era absurdo, realmente, assim, de talento, de movimento, assim, talentoso. Sim, né? O guri era muito talentoso, muito talentoso. E na dança também ele era muito bom, assim. Foi muito triste quando ele saiu, né? Eles saem, né? São coisas que acontecem, enfim. Mas foi muito... Porque era um menino, assim, também que eu tinha um vínculo, né? Eu costumo ter esse vínculo com os meus alunos, né? Claro que não com todos, porque são muitos, né? Sim. Mas eu costumo ter esse vínculo, sabe? E com ele, como era um dos primeiros, cara, eu ia na casa, eu jantava, a gente viajava junto, eu e a mãe dele, tanto que a mãe dele me compartilhou o vídeo, né? Falou, nossa, que saudade de tudo isso, né? Mas era um aluno, assim, realmente que eu tratava, assim, como filho, sabe? E porque, assim, é uma ligação muito forte. A gente percebe já no âmbito mais competitivo, voltado para o esporte, que é algo diferente do setor de dança, mas que a gente já cria esses laços pela própria rotina, pelas próprias viagens e competições. Mas eu acredito que essa questão da dança tem mais a ver porque é algo de muito sentimento. Quando tu coloca coreografia, né? Quando tu trabalha com um grupo. É porque é arte, né? Exatamente. Então, a arte instiga, né? Que a pessoa possa ser quem ela é, para que ela possa expressar as coisas que ela sente, né? Sim. Claro que no esporte também tem isso, né? Mas eu acho que a arte, ela te traz... ela te abre mais o leque, assim, de sentimentos e coisas, né? Que a dança ou a arte traz. E o laço de afetividade e apego é muito mais forte. Muito, muito mais, né? Porque eu acho que as pessoas que estão ali estão mais sensíveis. Sim. E aí quando você está mais sensível, a conexão entre elas é muito maior, né? Sim. Então, além da experiência de abrir a escola, que foi um sonho que eu realizei, né? Porque era algo meu, com a minha metodologia, eu acho que a minha maior realização com dança foi a NBA, né? Dançar no intervalo da NBA, sendo a 2ª maior escola do Brasil. E aí tu comentou também que tu teve essa experiência na NBA, que é algo que para mim me fascina muito. Sim. E eu queria entender como é que foi esse processo, mano. Fala pra gente. Cara, na última vez que eu competi, né, e também era daí nesse era com o Pedro, Juliano Floss, um outro professor que eu tinha na escola, que era meu aluno também, que era lá na training ainda, lá na Expressão do Ritmo. E eu, né, daí a gente tinha 4 solos, a gente disse, vamos pro District, que era um festival em São Paulo, conhecer e levar os solos, né? E aí a gente foi e tal. Daí o Pedro tirou o 1º lugar, o Juliano tirou o 1º lugar, daí esse outro menino não premiou. E eu dancei meu solo e, tipo, cara, eu treinei ele assim, umas 2, 3 semanas atrás, né? Foi coreografado por uma outra pessoa, né? Que foi o Giga. Giga, se você estiver aí, um beijo, um abraço pra você. E aí a gente foi, e eram 27 solos competindo na minha categoria, e eu fiquei em 3º lugar. Então, pra mim, foi muito... Eu nunca tive essa expectativa com a dança de ser um bailarino. Mas, enfim, foi muito bom e tal. E daí eu tive um convite de um grupo, que hoje, pra mim, é uma das maiores escolas, se não for a maior escola de danças urbanas do Brasil. Ela me convidou pra ir dançar com ela, que era pra ser a primeira escola a dançar no intervalo da NBA. E aí, tipo, cada um paga o seu, né? Sim. E aí, cara, naquele tempo eu lembro que eu acho que eram uns 19 mil, né? Uns 19 mil reais. Sim. E eu não tinha esse dinheiro, mas eu tinha o limite no cartão de crédito. E aí, cara, eu fui, gastei tudo que tinha pra gastar, fui pra SPC, depois Serasa. Meu Deus. Cara, daí eu não vou mais pagar isso aqui, porque eu não tinha mais como pagar, mas era um sonho, tipo, eu não podia perder aquela oportunidade, sabe? Você tá dançando num intervalo de jogo da NBA nos Estados Unidos, né? Não é qualquer pessoa que chega lá, sabe? E não é também só ter dinheiro, sabe? Você precisa ter competência para estar lá. A escola que foi escolhida tinha competência para estar lá. Acesso. E aí, vivenciei isso e eu falei lá, nessa viagem, falei para uma das guias, né? Falei assim, cara, eu vou trazer a minha escola. Aqui, um dia minha escola vai dançar aqui.
E aí eu tava abrindo a minha escola nesse período. Eu tava lá na Disney, acho que foi em dezembro, eu acho. Minha escola estava sendo construída, porque eu tinha saído da Treine, decidido abrir meu espaço, né? Então tava tudo em construção, eu nem tava aqui, né? Tava todo mundo aqui ajudando e tava eu lá. E aí quando eu voltei, sim, eu voltei com essa sede, com essa vontade, né? E daí no ano que a gente abriu, eu já ia fazer isso. Só que daí veio a pandemia. Né? A gente ficou 2 anos com pandemia, né? Sim. Eu abri minha escola, 15 dias fechou por causa da pandemia. Cara. E eu abri minha escola, nunca esqueço, eu tinha 238 alunos. Tipo, cara, eu perdi assim a uns 50, não foram tantos porque eu tinha pais tão engajados comigo naquele tempo, que já estavam alunos há muito tempo comigo, sabe? Que acreditava tanto no projeto, acreditava tanto nas coisas que eu já fazia com as crianças, porque a gente tem essa coisa de transformar a vida das pessoas, né? Não é só dança, é transformação, que eles continuaram pagando. Tipo, às vezes tinha gente que, minha filha não quer fazer aula online e tal, mas eu vou continuar pagando, quando vocês voltar, ela volta a dançar. Então foi muito legal isso, sabe? Eu consegui manter a escola dessa forma. E aí, tipo, depois de 2 anos, aí 2, 3, acho que foi 2 anos, né? Daí no terceiro a gente fez a reunião com os pais, aí no quarto a gente foi. Sim. Né? Ou no quinto a gente foi. Sim. E aí, cara, foi uma experiência surreal, assim, sabe? É uma coisa assim, tipo, eu vivi os 2 lugares, né? Eu vivi esse lugar de ser bailarino, de ver as pessoas me assistindo naquele espaço, de entrar naquela quadra pra dançar, cara, foi a última vez que eu dancei na minha vida num palco, faz muito tempo que eu não faço isso. Me aposentei já. E aí, e ver, tipo, os teus alunos, e daí tu passa um filme na tua cabeça, porque tu pensa, cara, eu profetizei isso e eu consegui fazer com que isso acontecesse, sabe? E o sentimento de querer entregar isso pro próximo. Não, com certeza, né? Agora a gente tem já o segundo grupo, já está sendo preparado para ir, então a gente já abriu essa porta, né? Que não é uma porta fácil, que se abriu para mim por eu ter ido uma vez e por eu ter mandado muitos vídeos e tipo assim, porque senão a primeira vez que você dança na abertura do jogo. E aí, tipo, cara, são escolinhas pequenininhas, são coisinhas, apresentações. A luz não desliga, as pessoas ainda estão chegando. Então O evento não tá quente ainda. Agora, quando abaixa aquelas luzes, a mulher pega o microfone e fala: "E com vocês, sou..." Cara, aquilo lá, eu cheguei a me arrepiar. Aquilo lá é algo assim que não tem como. Eu tava sentado de frente assim, ó, eu abaixei a cabeça e eu só chorava. Algo que não tem como explicar. As pessoas saírem da quadra assim, chorando e se abraçando. Cara, pra mim, é isso que pra mim eu acho que, como professor, eu te digo, foi muito legal ter dançado, mas a sensação de ter colocado outras pessoas, porque pensa, o professor tem essa função de multiplicar, né? Sim. Então você aprende e aí você multiplica isso para muitas pessoas. Então eu multipliquei essa sensação para muitas pessoas, que vai multiplicar para outras e para outras e para outras. Eu acho que é isso, sabe? Então, que essa propósito bonito, cara. E na verdade é isso que faz ter sucesso, pode ter certeza. É esse sentimento. Cara, que incrível. Não, porque eu só fico imaginando a situação. É um sonho. Não, e os jogadores passando aqui, ó, tipo, batendo na nossa mão, sabe? Claro que não era um jogo assim, a gente não sabe qual é o jogo que vai bater, porque tu fecha o pacote esse ano e daí tu vai o ano que vem no tal dia, então, tipo, é um sorteio, né? Tu lembra qual que era o jogo? Era Filadélfia e Orlando Magic. Não, legal. Cara, mas é que assim, até algo que a gente aborda até com os outros convidados em relação ao esporte, a tendência do esporte nos Estados Unidos ter tanto sucesso e aqui não ter tanto. É porque o esporte é levado como um espetáculo. Não é só o jogo de basquete. Tem todo um outro contexto. Cara, se a gente for falar sobre a cultura e como é o investimento do Brasil em relação a isso, a gente vai entrar num assunto muito longo, né? Sim. Mas eu acho que os Estados Unidos valoriza muito mais as coisas, né? Tipo, por exemplo, a dança, o hip hop foi criado nos Estados Unidos, né? E, tipo, esse comércio abriu porque, cara, as pessoas começaram a fazer e isso começou a ser valorizado.
Então, o basquete, você vai para as Olimpíadas, hoje você pega os Estados Unidos e, meu Deus, tipo, cara, eles são potência em qualquer coisa que eles fazem, porque tem investimento, porque as pessoas acreditam nisso, por isso que as pessoas lá têm um grau assim muito maior do que o nosso de conhecimento, de várias coisas. Você pode ver, tipo, eles são muito melhores do que nós em muitas coisas. A gente poderia ser também, mas a gente não tem esse investimento, essa tipo a dança, né? Puxando para dança. Sim. Cara, hoje o que mais me orgulha da Soul Move, além de todas as coisas que a gente já fez, é fazer o hip hop ser valorizado numa cidade de interior. Né? Tipo, cara, aqui as pessoas elas não valorizam a arte, a cultura. Sim. A gente tem muitos problemas. Hoje eu acho que já é muito melhor. A gente tem uma gestão hoje em Chapecó muito melhor, na minha opinião. Mas, cara, valorizar isso. Hoje a gente trabalha, né? Posso te dizer que a gente trabalha com um público assim muito exigente. De pais que são muito exigentes, que estão pagando para ter qualidade no ensino. E ver a dança sendo valorizada também por essas pessoas, sim, né? Porque eu te digo assim, hoje você vai trabalhar com dança na periferia. Cara, é lindo de ver, porque todas aquelas pessoas valorizam, porque aquilo ali para ela é muito importante. E hoje eu vejo assim, que para esse público você tem que estar o tempo todo se provando para que eles te valide. Sim. Sabe? Sim. Então é muito difícil, sabe? E para mim é ótimo também. Eu gosto disso, porque eu acho que já tem muitas pessoas fazendo já pelas crianças carentes. Eu já fiz isso, eu já fiz esse trabalho com crianças carentes. Eu acho isso muito, muito valioso. Mas eu acho que também é muito legal você ver essas crianças que têm tudo na vida, sabe? Valorizando algo que, tipo assim, que não é palpável, né? Sim. Que eles têm muitas coisas palpáveis na mão. Sim. Tipo, eu já tive alunas que deixaram de viajar pra Disney porque ela tinha uma competição de dança. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? Porque você tá trocando algo que, sabe, que não é palpável por algo que... A minha primeira experiência na FH2 foi transformadora, porque eu recém tinha mudado de grupo, né? Tinha saído de um lugar onde era da prefeitura, né? Era algo mais tranquilo, e entrado num grupo que era profissional, né? Então, quando eu cheguei no FH2 foi um baque, assim, de ver professores que eu admirava muito, pessoas que eu admirava muito, pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu gostava. Então foi uma experiência maravilhosa. E a gente não foi mal, tá? A gente ficou em 7º lugar aquele ano. Então foi legal. O Juliano, ele tem um certo destaque agora nas redes sociais. Como é que é a situação do Juliano, as influências com a dança? O Juliano hoje ele é um digital influencer, né? Tipo, ele trabalha com isso. Acho Juliano que Floss. Juliano Floss. Sim. Ele foi meu aluno durante muitos anos, né? Ele era tipo Pedro, assim. E era um aluno, assim, que não tinha talento. E ele começou a se dedicar, enfim, viajou algumas vezes comigo, foi até para a Polônia, a segunda vez que eu fui, que era um evento que tinha lá. Conheceu o ídolo dele, que era um dançarino lá. E aí, tipo, cara, ele dançava na escola por muitos anos, e aí ele pegou e fez um videozinho se bobeando, né? Tipo, e deu certo, daí ele deu certo, daí quando deu certo ele transformou isso para dança. E hoje ele é um digital influencer, né? Tipo, hoje ele vive disso, ele mora em São Paulo, tem uma condição financeira muito boa, sabe? É um menino, assim, muito centrado, tem várias qualidades, né? Tipo, eu acho que ele sugou muito de mim várias coisas, sabe? Essa coisa de ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Tipo, hoje ele vai na casa, ele já foi na casa de todos os artistas que você imaginar que são famosos hoje no Brasil, né? Então ele tem, e porque ele tem essa facilidade, sabe? Ele conversa com qualquer pessoa, assim, sabe? E hoje ele tá muito bem, né? Hoje ele é meu afilhado, né? Olha. Depois que ele fez 18 anos, ele quis se batizar. E aí a mãe dele disse, você vai escolher os teus padrinhos. Eu achei isso muito legal, fazer com o Anthony. E aí ele me escolheu como padrinho, e agora a gente tem um vínculo, assim, sabe? A gente conversa semanalmente, né? Troca ideia. E é muito legal ver esse crescimento dele, sabe? Muito, muito legal.
E o que tu percebe que tu acha que talvez essa situação das experiências com a dança influenciou nesse movimento que ele faz hoje? Referente à questão da postura que você comentou, mas algumas questões referentes à abordagem de conteúdo, tu acredita que tem alguma relação ou mais inicialmente, como tu mencionou? Cara, eu acho que eu sempre tentei, eu sempre falo para os meus alunos que não importa o quanto você dança, se você é bom na dança, se você vai... Porque a maioria de vocês aqui vai sair da dança e vai fazer outra coisa. Para mim, aqui dentro, me importa muito mais quem você é. Sim. A pessoa que você é, a forma que você trata as pessoas, como você lida em grupo, né? Essas coisas para mim são essenciais, porque, cara, por que eu vou focar tanto na dança se ele não vai continuar dançando a vida inteira? Então eu posso tornar essa pessoa que está ali dentro uma pessoa melhor e através disso, ela ser uma pessoa melhor, ela ser um bom dançarino, porque uma pessoa melhor, eu sempre falo para eles, ele é dedicado, ele sabe lidar bem com o grupo, trata bem as pessoas, né? Disciplinado, chega no horário, né? Tem empatia pelas pessoas. Isso é uma boa pessoa. Sim. E aí isso, consecutivamente, ela vai conseguir dançar. Né? Então, e o Juliano, eu acho que ele levou isso de mim, assim, sabe? Eu acho que todas as pessoas que saem da escola, que foram meus alunos, levam isso, sabe? Tipo, eu aprendi com o Samuel valores que eu vou levar para minha vida e não a dançar. Sim, olha que legal. E referente a competições que tu participou, tu mencionou então essa situação da... Não era competição, né? Mas tu fez essa experiência internacional na NBA, depois tu teve essa experiência na Polônia. Não, essa da Polônia eu fui 2 anos consecutivos, foi antes. Antes, mas eu queria entender o que tu teve de experiência internacional. Cara, experiência... eu tive essas da Polônia, que eu fui 2 vezes, né? Fazer aula com os melhores, eu não tinha visto. Então, eram os melhores dos Estados Unidos indo para a Europa, né? Então, isso foi muito legal e virou também uma chave muito grande, assim, para mim, foi... E aí, ali, eu tive essa, daí eu tive essas 2 da NBA e eu tive uma que o Juliano foi convidado para ir para a final da Red Bull All Style. Que é uma batalha, né? Sim, tipo, sim. De bailarinos, assim, muito fodas, assim, no mundo da dança. E aí eu fui, tipo, fizemos aula e tal, convivemos, foi na Alemanha. E aí, tipo, ver, assim, as batalhas, sabe? Votar, porque lá era, tipo, tu tinha que levantar o negocinho, assim, que era, brilhava. Foi, assim, foi incrível, assim, tipo... essa experiência, assim, daí ver a final numa arena muito grande, assim, sabe? Muito, muito, muito massa. Ver os caras que tu admira muito na dança, assim, passar, assim, por você, ou, tipo, chegar pra conversar. E como que tu lidava com isso? Com naturalidade ou ficava nervoso? Cara, eu não sei falar muito em inglês, né? Tipo, eu sei o básico. Mas, tipo assim, eu entendi algumas coisas e tal, falava pouco, deixava o Juliano falar e tal. Mas eu não sou essa pessoa invasiva, eu não gosto, tipo, eu não endeuso pessoas. Acho que a única pessoa que eu tiraria fotos, assim, que eu ficaria muito louco pra tirar uma foto, porque ele não pôde aquele dia, que ele não quis pegar as crianças no camarim, é o Justin Bieber. Tipo, eu gosto muito da música. De restante, cara, eu não vou chegar e você viu, vamos tirar uma foto. Eu não sou assim, não gosto. Então eu deixava de boa, ficava tranquilo. Até fiz uma foto só com um cara lá, que ele era da dança e ele era um cara zoado, que ele fazia comédia também, sabe? E aí eu fiz uma foto com ele porque ele era engraçado, aí eu fiz pra mandar pros meus amigos e tal. Sim. Mas de resto, assim, eu ficava de boas. E de competição que tu participou, qual que tu recorda que foi mais difícil ou que foi um evento, assim, importante pra você? Eu acho que foi a primeira, aquela que a gente ganhou o bicampeonato. Essa foi a mais difícil, assim. Tipo, a gente teve que inovar muito, gastar muito. Tipo, tem um telão de LED atrás, assim, que faz tudo, que linka com as coreografias, né? E nesse ano a gente inovou. Eu peguei um cara, que é um cara que trabalha com vídeo com a gente, ele é muito humilde, mas ele é muito incrível. Ele foi embora daqui de Chapecó. E eu disse, cara, eu preciso fazer. Os 2 telões linkavam tudo com a coreografia. Então tinha uma coreografia que era Labirinto, o nome da coreografia. Então tinha uns paus, assim, sabe? E aí aqueles paus iam mexendo e o telão ia mexendo junto, sabe? Então tudo que ia formando embaixo ia formando em cima. Que lá foi um... E aí a outra era Traffic, que era tipo um tráfico de carros. Eram carrinhos e tal. Daí tipo tudo que acontecia com esses carrinhos atrás linkava, assim, fazia o fundo, sabe?
E aí eu acho que ali foi a minha primeira competição assim mais importante. Assim. E de curiosidade, assim, queria entender, tu lembra algum fator engraçado, alguma coisa que tipo, tu lembra e fala, meu Deus, cara, como é que foi aquilo? Tem alguma coisa de experiência assim? Geralmente é tanta coisa, porque, assim, eu imagino, vivência com grupo, muita viagem, alguma coisa sempre deve ter. Cara, acho muito engraçado quando a gente vai para alguns festivais e os caras chamam de Soul Luve ou Soul Móvel, tipo Soul. É, mas eu acho que teve uma experiência que foi quando eu dançava lá na programa socioeducativo que as calças começaram a rasgar todas, assim, sabe? Meu Tipo, Deus. daí umas começaram a cair, daí, foi uma vergonha. Quase ficaram pelados no palco. É, o episódio mais curioso que eu já tive na minha vida foi uma vez que eu fui competir e as calças começaram a rasgar de todo mundo e as calças começaram a cair no meio do palco e a galera começou a sair, correr, né? E ficou só um ou dois ali no palco dançando. Então acho que esse foi o episódio mais curioso que eu já tive na dança. E aí, referente a Soul Move, queria entender como é que iniciou a história, assim, bem certinho no quesito de construção do negócio, né? A questão ali referente à organização do público que vocês atendem, como é que funciona o teu processo de negócio? Cara, a Soul Move, ela nasceu, né, ali a primeira vez que eu tava indo pra Disney e tal. Nasceu de uma amiga que eu conheci, que é minha sócia hoje, né, que é a Cris. A gente se conheceu e a gente teve uma conexão muito, assim, única, assim, sabe? Foi muito certeira. E aí eu trabalhava numa academia e aí, tipo, eu queria botar a Cris pra dentro dessa academia e eu não consegui botar a Cris dentro dessa academia. E aí eu disse, cara, então eu vou fazer algo, vou sair, sabe? E aí a gente abriu a Soul Move, veio a pandemia, enfim. E hoje, tipo, a Soul Move, ela tem esse modelo de negócio que eu acho que é muito humanitário, né? A gente não é uma escola de dança, né? Que só tem dança, né? Tipo, onde as pessoas vão lá e praticam dança e vão embora. Como eu te falei antes, a gente preza muito por esses valores que são muito valiosos. E eu vejo que cada vez mais os pais, alguns, ou por prezarem muito por espaços que sejam assim, ou por não estar conseguindo controlar ou, né, lidar com o filho, com as emoções do filho, então bota lá porque sabe que lá as crianças vão ser bem educadas, né, de uma forma amorosa, de uma forma aconchegante, né? Tipo, ela vai entrar naquele lugar, ela vai se sentir importante, né? Eu acho que hoje as crianças, adolescentes, qualquer pessoa, na verdade, quer se sentir importante em algum lugar e não só ser mais um. Sim. E lá a gente tenta fazer com que cada um seja especial da sua forma, sabe? Eu acho que por isso que a Soul Move dá certo. Não sabia administrar uma empresa, nem eu nem a Cris também. Mas a gente aprendeu, sabe? Aprendeu. Erramos, óbvio que erramos. E ainda vamos errar muito, né? Sim. Porque eu acho que esse processo, ele é um processo de amadurecimento, né? Mas hoje eu acho que a gente está chegando cada vez mais próximo de um modelo muito organizado, que tem um propósito, que tem uma equipe qualificada de professores e pessoas que estão ali, sabe? Hoje, eu te digo assim, cara, hoje eu tenho a melhor equipe do mundo, sabe? Tipo, eu não tenho problemas com as minhas equipes. Todos são muito engajados, sabe? Muito proativos em fazer as coisas diferentes, em melhorar, em buscar mais, em estudar. Então, eu acho que a Soul Move, ela é a nossa idealização, mas quem constrói ela é a minha equipe, né? Sim. Porque eles são as pessoas, são muito mais do que só um, né? Tipo, é o trabalho em equipe. Então, hoje a gente também vai aprendendo a liderar pessoas, né? Como eu te falei antes, eu não quero mais fazer isso, então eu vou contratar alguém que seja muito bom em fazer isso, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? A Soul Move hoje, eu posso te dizer assim, ó, com toda certeza, a Soul Move está entre as 5 melhores escolas do Brasil. Não só por qualidade técnica, mas também pela gestão, mas também pela equipe, mas também
pela estrutura, mas também pelos resultados. Então, são muitas coisas que a gente conseguiu agregar nesse processo, que hoje fazem a Soul Move uma escola de sucesso. E referente a calendários, o que você tem para esse ano ainda? O que você já fez esse ano? O que já tem planejado, quem sabe, para o ano que vem? Sim. Então, a gente competiu, a gente participou de 4 competições, né, durante o ano, né? Sendo festivais maiores, festivais um pouco menores, né? A gente vai fazer a abertura do JASC também, ali, né, que vai ser no estádio, então vai ser uma abertura bem grande, bem legal, assim, a gente gosta também de fazer esses eventos. E a gente tem, para finalizar o ano, o nosso espetáculo anual, né? Que é um espetáculo onde a gente mostra todo o nosso trabalho feito durante o ano, né? Isso acontece cada ano, é um show, né, com uma estrutura, uma mega estrutura de iluminação, a parte de LEDs, de tudo, né, do evento, que a gente quer proporcionar para todos os alunos, e aqueles que não competiram e foram para grandes eventos, essa experiência, né, essa coisa de querer sentir isso, sabe? Porque é uma sensação, apresentar para outras pessoas numa estrutura muito massa é muito legal, sabe? Eu me sinto, né? Então, para que a gente consiga fazer com que eles tenham essa paixão, que acenda nesse momento e faça com que eles permaneçam com essa paixão, com esse fogo aceso durante todo o ano, para querer sentir mais e querer treinar mais, para entrar em turmas que têm mais experiências dessas, sabe? Então, é uma roda, né, que vai girando, e vai girando, e vai girando. Que legal. E quais são as tuas prospecções referente a Soul Move? Cara, tem uma coisa que ainda tá para acontecer que eu não posso falar. Eu tô assim tentando segurar isso ao máximo, porque é uma coisa que tá 99% certa, mas ainda precisa de mais algumas coisas para acontecer. Mas vou falar para você que uma coisa que ninguém sabe, né, é de primeira mão, então vou aproveitar o momento. A Soul Move vai organizar ano que vem um festival de hip hop, é uma competição de hip hop. Muito grande, né? A gente aprovou um projeto de Lei Rouanet, né? Então estamos aí quase na captação final. É um festival que vai vir com um formato diferente, porque a gente tem visto que os formatos que existem hoje estão desagradando a maioria das pessoas, né? A forma que está sendo julgado as coisas, sabe? Então vai ser um festival mais criterioso em algumas coisas, né? Com júris específicos. E também vai ser um formato diferente, que não é aquele formato. Todo mundo se inscreve, todo mundo compete pelo primeiro, segundo e terceiro lugar. Vem com um formato diferente. Tipo, a gente vai convidar alguns grupos, né, de cada categoria, que são os melhores grupos que a gente acha que estão mais bem posicionados, assim, né, de acordo com os festivais, que vão passar direto, assim, como ajuda de custo. E os outros grupos vão se inscrever, né, por vídeo. Sim. Né? E aí desses vídeos, tipo assim, se eu selecionar 5 grupos de um lado, esses 20 vão competir, vai sair 5 para competir com esses 5, entendeu? E aí desses 5 sorteia-se na hora, saem os sorteios, e eles vão competir entre si até chegar o primeiro, segundo e terceiro, e aí tem uma premiação em dinheiro de R$100 mil. Olha que legal. É um evento diferente, a gente quer meio que trazer essa forma mais séria, eu acho, sabe? Tipo, tá muito ruim, a gente hoje está sendo julgado muito por gosto. Tipo assim, eu gosto disso, então eu vou julgar isso porque eu gosto disso. Eu não gosto disso, então eu vou dar uma nota. Perde critério. É muito diferente do esporte. A dança é muito ruim, assim, nesse sentido. Mas a gente quer e eu acho que vai dar certo, assim. Acho que vai dar certo. Vai ter workshops, a gente quer trazer professores de fora do país também, sabe? Quer fazer um evento já que comece muito grande. Sim, uma proposta excepcional. Muito bom. Eu acho que vai ser legal, cara. Vai dar uma emoção diferente do que estão os formatos de dança de festivais hoje. Tendência a virar referência do evento. É a ideia, né? É a ideia. E tem todos os pontos. A gente tem muitos sonhos, né? Tipo, talvez para 2027 a gente quer ir competir num festival que é em Los Angeles, San Diego, que é o Vibe Dance Company, que é um dos maiores festivais de danças urbanas do mundo. Sim. E aí a gente quer, tipo, tentar
ver se a galera, como que a galera vai, porque daí a gente aproveita, vai pro workshop, daí aproveita Los Angeles, já que Los Angeles, as maiores escolas de danças urbanas assim dos Estados Unidos estão em Los Angeles, então já aproveita para fazer aula e tal. A gente quer também, tem algumas coisas assim, sabe, que a gente quer fazer por estar cansado às vezes de fazer a mesma coisa, as mesmas competições todo ano, sabe? Sim. Então cansa um pouco, né? Sim, sim. E na verdade é uma exigência de evolução natural. E com certeza, se rolar isso aí é uma virada de chave novamente. Não, com certeza, daí é tipo... Nível é outro nível, né? internacional. Outro nível. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Às vezes isso é uma qualidade, mas às vezes é um defeito. Tipo, eu não me contento com o que eu tenho, sabe? Não que eu não valorize, tipo, claro que eu valorizo, mas eu quero mais, sabe? Tipo, às vezes eu e a Cris terminamos e as coisas a gente fala. E aí, qual é o próximo? Sim. Sabe, qual é o próximo? E pra mim o próximo tem que superar o de antes. Sim. Não pode descer, sabe? Não, essa linha, né, ela não pode ficar indo assim, né? Tipo, cara, eu quero que a minha linha... Eu não quero que ela seja assim, Sim. mas que ela seja assim, né? Que ela vá subindo aos pouquinhos. Exatamente. Até chegar no momento que, sei lá, eu tenha 1000 alunos, fique milionário e aí eu não preciso mais trabalhar. Mas querendo ou não, é um processo que ele pode ser construído para esse nível. Eu acredito. Sim. Então, realmente assim, é algo que demanda trabalho, mas se não tiver esse ímpeto que tu tem, não vem. Não vem. Então, antes que tenha, e faça. Né? Porque o não tu já tem se tu não fizer. Exatamente. E eu sou muito carudo, assim, tipo, eu não tenho medo das coisas, sabe? Se eu tiver que pedir, eu vou pedir. Se eu tiver que implorar, eu vou implorar. Se eu tiver que buscar até conseguir, eu vou buscar até conseguir. Não tem essa coisa de, tomou um não. Sim. Segue, vai pro próximo. Sim. Que massa. E Samuel, o que a dança trouxe para você na vida? A dança é tudo na minha vida, né? Não tem nem como explicar, assim. Às vezes é difícil explicar, porque eu vim de uma família muito pobre, né? Uma família que passou muitas dificuldades. Tive muitos problemas familiares, né? Hoje as pessoas da minha família, assim, meus suportes são pequenos, são poucas pessoas, sabe? Não tive pai, descobri quem era meu pai quando eu tinha 15 anos, ele morreu logo depois. Então, tipo, eu acho que a dança me resgatou, assim, sabe? Porque eu tive... meus irmãos, assim, né? Tiveram problemas, né? Com bastante problemas e ser a única pessoa... Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer diferente. Pela minha mãe, principalmente, que estava todos os dias trabalhando. Né? Minha mãe, tipo, vindo de Balneário Camboriú, onde a minha mãe, tipo, passava por um problema com o primeiro marido, o marido dela naquela atualidade, batia nela. Aí a gente ficou sem casa, minha mãe roubava a chave do hotel eu tinha uma mochilinha dela, roubava a chave do hotel, eu entrava no hotel, dormia, porque ela era camareira, dormia de noite, eu saía de manhã. Ia pra escola, ficava a tarde inteira na praia. Teve uma vez que me roubaram, foram achar eu lá no aeroporto, que os argentinos estavam me levando embora. Porque eu tinha 7 anos, 6 anos. Então, tipo, foram muitas coisas assim, sabe? Eu sempre digo que nada se constrói do nada, né? Depressa, né? Então, hoje eu valorizo muitas coisas, porque eu já passei muita dificuldade. E a minha mãe sempre foi a minha principal apoiadora, viajava comigo em todos os festivais de dança, sentado no ônibus comigo, ficava lá, o festival começava às 8 da manhã, acabava tipo 10 da noite, ficava lá, comprava comidinha para mim, né, com o dinheiro contado, né? E então, tem muitas histórias, muitas coisas que eu já tive na minha vida, né? Eu não gosto de ficar me vitimizando, né? Eu acho que isso, é você saber se apoiar numa experiência boa e também numa experiência ruim, né? Tipo, isso tem que te fazer querer subir, crescer para não ser igual. Sim. Né? Então, e aí a dança foi tudo na minha vida. A dança foi tudo. Tipo, ela me resgatou, os professores que me resgataram. Por isso que eu acho que eu tenho tanto esse amor pela profissão de ser professor, porque eu tive professores incríveis, sabe? Sim. Eu tive a Nádia, que foi a minha primeira professora, depois veio o Lúcio, sabe? A Marlene, que foram muito importantes, depois veio a Vanessa, né? Antes disso veio a Marinalda, que foi a minha primeira professora de dança, desculpa, né? Não posso esquecer dela.
sabe? Tipo, eu tive minha professora da universidade que, tipo, conseguiu uma bolsa para mim para ser bolsista de pesquisa, que foi a professora Neuza, então ela foi, assim, muito importante para mim. Eu tive o professor Baís, que era meu professor de vôlei, que joguei vôlei por muito tempo da minha vida, sabe? Eu tive o professor Alex, que era meu professor de futsal, que eu joguei futsal também muito tempo da minha vida. Então, todas essas referências de professores que eu tive fizeram eu ser o professor que eu sou hoje, sabe? Então, para mim, a dança me trouxe essa arte, e eu te digo assim, a dança foi a forma que eu achei como professor de transformar as pessoas, que poderia ter sido no vôlei, poderia ter sido no futsal, poderia ter feito qualquer coisa, mas como eu tinha mais contato com a dança, e a dança mudou muito essa minha percepção de vida através dos professores que eu tive, que cara, ela é o meu objeto, sabe? Ela é o meu objeto de transformação. Então, ela não tem, né? E para finalizar, para não se estender, eu sempre digo que eu vi uma frase há muito tempo atrás que dizia assim: os 2 maiores momentos da sua vida são quando você nasce e quando você descobre o porquê. E, cara, você descobrir o porquê você veio para o mundo não tem sensação melhor, porque você tem um propósito de levantar todos os dias e ter essa motivação de todos os dias levantar e fazer aquilo, sabe? Não tem satisfação maior do que ver uma criança melhor do que ela entrou dentro da tua sala, sabe? Você é professor, você sabe disso, você sabe o quanto isso eu acho que a profissão de professor Tô arrepiado só de escutar, cara. Deveria ser a mais valorizada de todas, sabe? Porque todo mundo teve um professor que modificou a sua vida. Sim, cara do céu. Que argumentação forte, velho. Mas é porque tu se baseia fortemente nisso e valoriza todos esses professores que as coisas acontecem e fluem dessa forma. Cara, que massa. Ó, tô arrepiado quando você... Olha só. Caralho. Cara, é isso aí. Porque assim, eu também, na parte do basquete, eu tenho esses princípios muito semelhantes, né? E é o nosso motivador. É o nosso motivador. Mas, cara, que vivência, cara, que história, que argumentação forte da tua parte. Muito massa, eu não conhecia isso. Obrigado. Cara, que massa. Às vezes as pessoas não sabem o porquê a gente chega, né? Sim. Elas só vêm quando a gente chega, e aí... E acho que é fácil, né? E também às vezes eu não gosto de ficar puxando meu passado, sabe? Porque, tipo, cara, já passou, já veio, já, tipo, ele não faz mais parte da minha vida, entendeu? Sim. Você já fez, mas não faz mais. Mas as pessoas não sabem. Tipo, o meu primeiro emprego foi eu trabalhava no frigorífico e eu limpava coxo de porco, dava comida para as vacas, salgava couro. E aí no dia depois uns 6 meses, que foi quando eu comprei meu celular, que eles me deram uma marreta e mandaram dar uma marretada num porco para matar ele, eu errei. O porco ficou se batendo, que eu saí daquele emprego, que eu disse, cara, eu não quero isso para mim, tipo, né? Então, tipo, essas coisas nos levam a que a gente é. Você vai ter que fazer muita coisa que você não quer para um dia ter o que você quer. Silêncio, hein? Mas é porque é verdade, velho. Cara... Não tem nem mais o que somar numa argumentação dessa. Cara, que foda. Cara, eu lembro. Cara, a minha primeira coreografia que eu montei foi com aquela música do Baianá, que falava Ê, Baianá, Baianá, Ê, Baianá. Que, meu Deus do céu, não tem como esquecer dessa música, né? Até hoje eu não aguento mais ouvir ela. Samuel, então, qual que seria a importância, no teu ponto de vista, em relação à dança, né, e os seus alunos hoje? Cara, eu acho que tudo o que eles estão tendo hoje de acesso, né, de estímulo, né, principalmente no celular, tem feito com que eles estejam cada vez mais distantes de atividades. Né? Porque é muito mais cômodo e gostoso e prazeroso ficar no celular do que ir lá e sofrer numa aula de dança. Entendeu? Tipo, que não é fácil dançar. Sim, né? Sim. Então tem sido cada vez mais difícil manter as pessoas motivadas, porque os adolescentes de hoje, eles não querem mais. Eles não querem mais cobrança, eles estão desvirtuados em algumas... festas, bebidas, drogas, tipo cigarro eletrônico, né? Tipo, hoje a gente tem muito isso. E eu acho que a dança, ela distancia eles desse lugar, não só naquela hora que é a hora da dança, mas também de estar com pessoas legais, com pessoas que talvez sejam mais saudáveis, que sejam mais disciplinadas.
Então, tipo, você ter essa conexão com outros alunos e ter um professor que preza por isso, eu acho que, né, a gente ainda consegue manter alguns, né, poucos, que eu ainda acho pouco. Eu acho que os adolescentes deveriam ter muito mais adolescentes e crianças dançando, sabe? E não é só dançando, é fazendo basquete, é jogando vôlei, é fazendo qualquer atividade. Mas tá sendo cada vez mais difícil. Mas eu sinto que a gente, enquanto educador e com um propósito, né, que eu sempre falo desse propósito, a gente consegue dar esse quê a mais para eles, que não é só ouvir, dançar e que fica limitado, né? A gente vem dar esse afogo, né? Dar esse carinho, esse afeto, né? Que eu acho que é muito valioso. Então, eu acho que a dança tem feito isso na vida das crianças, assim, e dos nossos alunos. Com certeza, é um trabalho muito importante. Sim. Samuel, então, queria agradecer a tua presença no nosso programa Além do Jogo. E foi muito legal o nosso bate-papo, muito legal essa troca mesmo. E eu queria que tu compartilhasse com o pessoal, né, como é que a gente faz para te acompanhar. Então, primeiro eu queria agradecer, né, pelo espaço. Como eu falei para vocês antes, né, eu gosto muito de conversar. Se você me deixar, eu fico a pé horas aqui conversando com vocês. Então, e eu acho esse espaço muito valioso, né? Fiquei muito feliz, achei a estrutura maravilhosa. Quero voltar mais vezes para falar sobre outras coisas. Com certeza. Mas o meu Instagram é SamucaDP, né? E o Instagram da Soul Move é Centro Soul Move, para vocês acompanharem o nosso trabalho e verem o que a gente faz e que verem que não é mentira o que a gente estava falando até agora. Que massa, que massa. Samuel, obrigado novamente, cara, muito legal mesmo. Obrigado eu. Valeu pela parceria. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, para você que acompanhou todo o nosso episódio, clica no gostei. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha esse vídeo também, tá? E acompanhe o nosso canal, que a gente vem produzindo muito material além do jogo. Vem com a tribo.